o Caio Mota, da Chainalysis. Por favor, Caião. Queria convidar também aqui o Jorge, da Fireblocks. E, por último, mas não menos importante, eu queria convidar o André Salem, que eu acho que ele está lá no palco dele, se alguém puder buscar ele lá. Eles estão lá na XRP Ledger. A gente pode começar sem eles também. Você está sem microfone ainda? Tem um aí? Foi. Show, boa. Bom, o papo hoje é sobre esse danado dessa privacidade no Drex, né? A gente tem tudo pronto. Lá tá bonitinho, desenhado. Façam as transações assim, mas está tudo na blockchain. E que se não for privada, vai ficar disponível para todo mundo. E aí tem um outro ponto que eu queria que a gente entrasse aqui depois, a parte de Decentralized IDs, todo o tracking, né, da Chainalysis. E aí a gente tem uma discussão depois um pouco mais técnica. Então eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor, para a galera conhecer vocês. Bom, boa tarde, quase boa noite, pessoal. Eu sou o Jorge Borges, eu sou o Head Latam para a Fireblocks. A Fireblocks é uma empresa de infraestrutura on-chain, nível institucional, servindo clientes aí no mais variado espectro, desde pequenas startups em gaming, em corporate, em Web3, ao mercado cripto, DeFi e também o mercado hoje que a gente chama de finanças tradicionais, né? Grandes bancos e bancos centrais e por aí vai. Então, a Fireblocks é a sua infraestrutura core on-chain. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio Mota. Eu sou gerente de Customer Success para a América Latina e Latam, Latam e o Caribe, da Chainalysis. E para quem não conhece, a Chainalysis é uma empresa de análise de dados de blockchain. Então, nosso grande objetivo é contextualizar a blockchain de modo a permitir que empresas, também agências governamentais, consigam rastrear fundos ilícitos que estão sendo movimentados. Então, a gente conecta os endereços da rede com entidades reais para permitir essa rastreabilidade. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Costa, a galera me chama só de Costa. Eu sou o CTO da Crypton e a gente trabalha com um pouquinho de tudo, um pezinho em DeFi, um pezinho em Drex, um pezinho em literalmente o que existia aí. Até projeto de Bitcoin a gente lançou, Bitcoin maximalista, sem nenhuma dependência. Então, de tudo que envolve blockchain a gente está interessado e gosta de discutir e debater, principalmente o tema aqui agora. Vou ter que pegar de ti aqui por enquanto o microfone. Eu queria abrir com o Jorge. O Jorge, eu sei que o time da Fireblocks está bem próximo de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que para todos que estão aqui, o que está acontecendo com a privacidade, Jorge? Qual que está sendo a dificuldade do Banco Central de implementar isso e trazer para a vida? Assim, tem diversas discussões, né? Às vezes a gente se pega discutindo se Drex é uma plataforma, se Drex é uma moeda, o que é, onde vive, onde habitam, né? O que comem. E na verdade, o Drex é uma maratona, né? O Drex é um projeto complexo, que você tem uma entidade como o Banco Central super qualificada, junto com o investimento dos participantes ali dos consórcios, bancos, players de mercado, provedores de infraestrutura. E nessa primeira fase, né, a gente está numa primeira fase, é a construção da fundação ali do que vai ser o Drex. Então, né, pensando na parte de blockchain, uma infraestrutura de rede, né, eles escolheram a rede privada, interação com o smart contract. E pensando em ter um produto, né, que vá para a população, que seja utilizado, a privacidade vem como que nem num videogame, né, o próximo chefão. E é o chefão que eles estão hoje e é um assunto bem complexo, né?
E a verdade é que toda tecnologia disruptiva, né, cutting edge, ela traz desafios. Você não tem nada muito testado em batalha e você não tem solução mágica, né? Você não tem o famoso plug and play ali em caixinha. Então, o que o Banco Central tem feito, né, com os recursos que eles têm, que são assim, um recurso humano muito bom, mas financeiro e, entre outras coisas, limitados, é experimentar. E, como toda tecnologia disruptiva, tem que experimentar o máximo possível em relação às soluções, ao que é possível a construir, e a parte da privacidade. Hoje tem talvez mais perguntas que respostas, e é parte de um processo, né? Então, terminando o cronograma dessa fase, a gente vai ver o que virá num relatório. Pelo que eles anunciaram, vão continuar explorando a parte de validação ali de testes de soluções de privacidade em paralelo, e vão vir com um novo approach, numa nova fase, quem sabe, e aí palavras do Fábio, né, falado publicamente aqui, explorar novos casos de uso e não deixar né, pedalar a bicicletinha, né, não deixar parar. Mas é uma construção, é uma maratona, tá? Não sei onde vive, onde habita, mas é uma maratona. E essa parte de privacidade, ela requer mais tempo, tem muita gente qualificada trabalhando nisso. E também tem outros países, né, que estão começando a enfrentar esse mesmo desafio. E o próprio BIS, que é o Banco Central dos bancos centrais. Então, quem sabe, como um coletivo e com mais recursos e mais mentes brilhantes, aí, a solução venha mais rápido. Mas ainda estamos numa primeira fase de um projeto complexo. Boa. Mas tem tecnologia para isso, né? É mais uma questão de identificar como aplicá-la. Sim, tem tecnologia e essas questões de privacidade, eu acho que a gente vai falar aqui talvez numa parte mais técnica, que aí não é muito meu campo, mas, como eu disse, né, sendo cutting edge, sendo tecnologias disruptivas, elas precisam ser testadas. Então, todas as soluções que você fala em MPC, em Zero Knowledge Proof, elas começam com soluções construídas por acadêmicos em problemas teóricos, né? Até o momento que o mercado vem com a demanda e, de fato, aquilo precisa ser encaixado para uma solução que atenda aquela demanda de mercado, que é o momento que a gente está hoje. Então, a gente tem criptógrafos, pessoas especialistas em blockchain, então, assim, as mentes brilhantes desse mundo trabalhando agora com a demanda de fato de mercado para construir isso, mas eu nem me ouso a discutir o grau de complexidade disso do lado deles, mas assim tudo isso tem que fazer sentido, tem que funcionar, tem que funcionar em escala e ter um custo mais baixo, né? Tem que trazer muito mais utilidade do que a gente está acostumado, não uma utilidade pequena e marginal, e tem que ser testado em batalha, né? Então, a gente precisa passar por esse ciclo. Então, não desanimem, por mais que o Drex possa parecer parado, ele está avançando. Agora, novamente, né, como maratona, a gente está ali, Total. não é uma corrida de 100 metros. Total. Quando eu olho para isso de privacidade, compliance, né, a gente tem dois caminhos aí. Tem a questão de privacidade, onde você está completamente protegido, mas tem a privacidade mais ou menos, onde certos IDs, certos hash podem desbloquear essa visão. Como que vocês estão vendo o compliance no Drex, Caio? Como que está vindo esse assunto? Está rolando conversas sobre Decentralized IDs, o uso disso, identificações dentro do sistema. A gente está vendo já aí a Serpro criando a Carteira Nacional de Identidade na blockchain também. Até bati um papo informal com eles uma vez sobre isso, sobre a criação de identidades descentralizadas. Então, como que vocês estão vendo isso, dessa estrutura de compliance dentro do Drex? É um ponto muito importante, porque, como o Jorge comentou, isso não acontece apenas no Brasil. Por exemplo, essa questão em relação ao compartilhamento de informações, privacidade, sigilo, compliance, ela existe até mesmo em discussões de agências de law enforcement na Europa. Então, por exemplo, como você consegue se proteger de financiamento a terrorismo
compartilhando informações ali entre jurisdições, mas ao mesmo tempo ali mantendo o sigilo, mantendo a privacidade. Então, o próprio MPC, Zero Knowledge Proof, são sugestões que vão sendo discutidas na academia, mas já tem algumas regiões que estão tentando trazer isso com aplicabilidade real, e a gente está sempre atento. Então, quando a gente fala especificamente em relação a Drax, a gente conversa bastante também ali com o Bacen em relação a essa discussão, o que é que a gente pode contribuir. Em termos de compliance, no momento, por ser ainda um sistema fechado, onde os nós ali eles vão estar participando, e são nós que já possuem a confiança do Bacen, que tem um sistema muito bem definido em relação a PLD, monitoramento de transação e até mesmo em relação ao KYC, não é necessário, nesse momento, ainda um controle muito elevado, mas já está, sim, em discussões, e eu acho que é algo que, inclusive, o Fábio comentou para esse ano 2024, que um dos objetivos ali é encontrar maneiras de abrir o Drax e permitir essa compatibilização com outras EVMs. E isso sim é uma questão que vai demandar muito controle. Porque a partir do momento que você permite que o seu token, que a sua rede, ela interaja com tokens públicos, com redes abertas, onde você sim tem um volume significativo de atividade ilícita, é necessário ter os controles muito bem definidos. Ou seja, a partir do momento que existe um endereço tentando interagir com o meu token, eu preciso fazer um controle de mercado secundário. Atualmente, mercado primário, os nós ali, eles vão estar, obviamente, fazendo esse monitoramento, mas a partir do momento que você abre para o mercado secundário, cada um dos nós eles precisam ter ali controles muito bem definidos. Então, é nessa parte que eu acredito que a Chainalysis consegue apoiar. Mas, respondendo a tua pergunta, sem dúvida é um processo que está em andamento em várias partes do mundo. A gente já trabalha ali com bancos centrais que lançaram o seu próprio CBDC e a gente consegue enxergar, sim, que é uma fase, é um processo necessário, essa discussão, mas é algo que, sem dúvida, a gente vai passar por isso. Acho que é como você comentou, tecnologia está aí. Obviamente que é necessário implementar, é necessário avançar, mas tenho certeza que o projeto ele vai ser bem encaminhado aí com todo o investimento e todas as pessoas muito bem capacitadas, tanto do Bacen quanto da indústria, ali, dos próprios consórcios que vem participando. Boa. Eu acho que você tocou no... Engraçado que interoperabilidade sempre volta para a mesa, né? É um bicho que ele tá aí e não tem para onde correr também. Então, e aí, quando a gente olha também na cadeia, né, a gente falou antes, tem uma primeira camada do Banco Central, onde ele trata direto com os bancos comerciais e tal. E pós isso, tem o mercado privado, né? E aí a gente está falando de blockchains públicas que podem ter aplicações sendo construídas em cima e por aí vai. Por mais que elas sejam permissionadas até um certo ponto. Do ponto de vista desse outro lado da aplicação que chega para o Banco Central. E aí aqui é uma pergunta para todos, mas eu queria começar com o Vitor. Como que vocês estão vendo na construção de aplicações, né, do que vocês constroem hoje na Crypton? O que vocês estão vendo dessas demandas de ZK, de implementações de compliance na fonte? Ótimo, perfeito. E só para terminar, e em seguida, para ficar aberto para todos, como que a gente resolve isso desse outro lado, né? Porque o Drax está aqui já fazendo. E as empresas, os builders que estão vindo desse outro lado. E aí aqui um exemplo do construtor de apps. Eu acho que até foi um ótimo ponto para você comentar, porque de fato tudo está relacionado. Porque, que nem vocês mencionaram, tudo demora um pouco de tempo para ser desenvolvido. E eu acho que o ponto atual que a gente está no Drax foi lançada a bomba. Ninguém entendeu. Todo mundo achou que ia ser stablecoin, de real. Aí agora a galera começou a sacar o que é, e aí começaram a aparecer os impedimentos naturais, de verdade. Pô, isso aqui talvez não funcione por causa disso. E aí a gente está no próximo passo de olhar para trás e consertar isso. E você perguntou, poxa, e como que a gente conserta, né? Qual que é que o outro lado pode fazer? E a boa notícia é que o tempo não para, né? Enquanto a gente estava passando por esses processos, a tecnologia também foi evoluindo. Então, apesar da fonte que a gente bebe, a gente não tem soluções plug and play, tipo, a gente não pega a caixinha e implementa e está certo. Só que a gente pode olhar o que os outros fizeram e aprender, mas também tendo em vista que a fonte que a gente bebe é um pouco enviesada, né? Poxa, olha o tópico do painel, solucionando privacidade e compliance. Que tipo de solução DJing nativa de blockchain que a gente vai trazer, tá ligado? A parada, privacidade em blockchain é tudo 100% transparente e anônimo.
E compliance, a parada nasceu para ser 100% permissionless. Então, talvez é natural que não existam essas soluções prontas e que as outras frentes estão mais avançadas porque é o que eles queriam solucionar. Mas todo esse movimento que a gente está surgindo agora não é específico só do Brasil e nem só do governo. As empresas também passam por isso. E os entes privados também, os consórcios, como foi dito, também começaram a resolver esses problemas. E aí, tipo, a gente já tem essas soluções que a gente pode aplicar. E fica o questionamento, a provocação, de pensar se essas novas soluções que surgiram nos últimos meses para resolver esses problemas, porque tipo, esses problemas, na teoria, já podem ser resolvidos em redes públicas. Tipo, não tem essas coisas novas que a gente pode trazer. Tipo, hoje, mais cedo, estava rolando um papo aqui de redes modulares. E aí? A gente separa a camada da rede para ser tipo, execução, consenso, availability e etc. Cada um faz a sua parte, de tal maneira que você cria uma nova layer de privacidade, por exemplo. Esse é um conceito que agora é possível, né? Que tipo, há uns 4 anos atrás não era, mas agora é. Então, cadê os estudos? Por que a gente não double down nessa aposta, né? Ou, pô, não, é que rede modular tem uns problemas, etc. Tudo bem, esse foi só um exemplo. A gente tem também coisas como rede de redes, né? Tipo subnets. O Drex pode não ser só um Hyperledger, Besu, etc. Mas pode ser a rede de sub-redes que lançam aí dentro. Porque também é uma necessidade que surgiu ao longo do mercado de que as empresas meio que precisam lançar suas próprias redes. Os app chains, roll-ups, etc. Então, nada mais natural que isso também aconteça no Brasil. E nesse cenário onde você vai ter várias redes, não faz sentido você ter uma rede das redes, né? Então, tipo, ao invés de ser só um Ctrl-C, Ctrl-V de uma tech um pouco antiga, né? De parar e pensar dessas novas coisas que estão surgindo. Total. Eu acho que tem uma... E aí é bom, queria pegar a visão de vocês desse ponto. Como que tem sido a demanda desse outro lado, né? O quanto que as pessoas, as instituições financeiras do outro lado, os app builders, seja de DeFi, seja... DeFi nem tanto, mas um Web 2.5, como a gente estava falando aqui mais cedo. Como que vocês têm visto a demanda disso? É algo recorrente, eu imagino que seja, mas é algo pressing, assim, tipo, super urgente, ou é algo we need that, mas não agora, sabe? E só, perfeito esse ponto, eu acho só um comentário que o Thiago fez aqui a respeito sobre essa questão da fonte. Acho que qualquer pessoa que já trabalhou com cripto em exchange ou alguma plataforma lá em 2017, eu trabalhei na Kraken a partir de 2018, e eu lembro quando as principais dores ali em relação era, a partir do momento que a empresa precisava ir para uma nova jurisdição, qual instituição financeira que eu vou trabalhar? Eu preciso ter um banco me apoiando para eu conseguir oferecer ali a moeda fiat naquela região. E era complicado, era bem complicado. Então eu acho que essa questão de privacidade e compliance, essa discussão ela já vem acontecendo há muito tempo e soluções surgem ali para executar esse aprimoramento, para permitir que isso aconteça. Não é à toa que as instituições financeiras hoje em dia elas já estão confortáveis. E respondendo a tua pergunta, Antônio, se elas não tivessem uma solução robusta de compliance, um mecanismo de enxergar e usar essa transparência da blockchain ao seu benefício e também dos seus clientes, elas não estariam se envolvendo. Então, a adoção institucional ela depende diretamente de mecanismos de controle de riscos de transação. Então, a imagem que eu enxergo disso é, quando a gente fala do Web 2, que eu acho que até foi comentado aqui, que a gente tem que falar mais o Web 3 com o Web 2, isso é fundamental, e aprender também com eles, é nesse sentido, de que o risco ele pode ser mitigado. E quando a gente fala, por exemplo, de DeFi, é um pouco mais nesse sentido. Não agora, vou esperar, vou ver o que é que vai acontecer lá na frente. Mas quando a gente aborda dessa forma, a gente acaba esquecendo o que aconteceu, por exemplo, com os desenvolvedores de Tornado Cash recentemente. E eu não vou entrar no mérito de certo ou errado, mas falando a respeito do risco que isso gera. Então, a gente também, a indústria Web3, a indústria descentralizada, ela está passível, sim, caso não tenha controles adequados em relação a quais os endereços que vão estar interagindo com a minha plataforma, quais são os fundos. Se eu, por exemplo, ali tenho uma MetaMask da vida ou algo do tipo, eu preciso executar esses controles. E se a gente parar para analisar os principais taxes, os principais contratos inteligentes, vários outros sistemas ali, eles já possuem algum tipo de controle, exatamente por essa preocupação. Então, eu acho que a gente está nesse momento, sim, de discutir, mas a necessidade ela é real. Então, o aspecto de compliance ele é fundamental e, novamente, não é nada associado à privacidade.
é associado mesmo à mitigação de risco e como é possível que essas instituições se sintam confortáveis ali. Porque a nossa indústria ela só vai crescer quando a gente tiver todo mundo falando a mesma língua. Isso é fundamental. Total. Um ótimo ponto, né, continuar o Caio aqui. Vamos lembrar alguns papéis, né? Qual é o papel do regulador, né? O regulador quer monitorar o que eu estou fazendo. Não, ele quer usar blockchain para saber de tudo que eu faço. Ele já sabe de tudo que você faz. Então, ele não quer usar blockchain para isso. Mas qual a obrigação dele, né? A obrigação do regulador é supervisionar o mercado e proteger. Talvez a pessoa mais odiada aqui nessa sala, não queria usar ele como exemplo, mas o Gary Gensler, ele fala, né? Os meus clientes são os 310 milhões de americanos. Aqui no Brasil é isso, o Banco Central tem 215 milhões de clientes e o papel dele é proteger esses clientes, né, de riscos. E por isso que existe o mercado regulado, você tem controles, e é por isso que quando quebra um FTX, ok, agora está voltando, né, mas o pessoal parece que vai receber. Mas quando quebra um banco no Brasil, na sexta, na segunda, outro foi lá, comprou e tem FGC e está protegido. Então, você tem esses meios. Agora, a tecnologia, a inovação, ela sobe de elevador, né? E o regulador sobe de escada. Então, isso ao mesmo tempo que a gente tem essa ânsia, né, de ver tudo funcionando rápido, a gente tem que seguir esses passos. E aqui no Brasil... Na América Latina em geral, né, a gente é muito acostumado a desenvolver o famoso trocar o pneu com o carro andando, né? Então, acho que a maior iniciativa foi o Banco Central ter começado, ter colocado todo o consórcio junto e colocado o norte e falar, vamos começar. Porque se a gente fosse fazer o planejamento perfeito, que na Europa está fazendo ali com mica, seguindo os passos bonitinho, talvez a gente nunca começasse, né? E é o mesmo Banco Central que nos trouxe o Pix, que, enfim... Não tem nem o que falar, né? É um sucesso. Então, quando a gente fala dessas letrinhas, ZKP, MPC, que são coisas muito técnicas, você citou um nome que até agora eu lembro. Assim, existe uma dualidade. Qual é o único sistema testado em batalha de privacidade, né, de ZKP, na blockchain que funcionou? É Tornado Cash. E o Banco Central, que é uma solução similar a isso, né? Que ele possa supervisionar e tal, mas, lógico, dentro de um ambiente regulado. Então, só para vocês entenderem, assim, como o Antônio disse, existem soluções, né, no mundo, pegando no mundo acadêmico e na execução hoje em tecnologia. A gente está nesse nível de maturidade da tecnologia, mas é isso, tem que estar as pessoas certas... alinhadas para trazer a solução para essa demanda. É muito recente a demanda de privacidade numa rede blockchain privada, até em pública é recente. Então, assim, nós estamos nesses primeiros passos. O Banco Central do Brasil tem um plano muito ambicioso. Hoje, todo o Banco Central do mundo tem um projeto de CBDC, né? A gente, como empresa, está suportando diretamente bancos centrais, ou os participantes, e mais de uma dúzia desses projetos. E o projeto do Brasil é o mais ambicioso, porque ele tem uma ideia de ir para o retail, né, para o varejo, e da mesma maneira que o Pix está não só na boca de todo mundo, mas está no Open Finance, que o Campus Neto fala, de todo mundo muito em breve. Então, assim, a gente tem que dar o crédito ao Banco Central e aos participantes, mas, novamente, a gente está trocando o pneu carro andando, o regulador sobe de escada, mas... a gente sabe, já identificou o problema, existe uma demanda, existe isso, times tentando a solução. Aqui no Brasil, hoje isso já é algo mundial, teve um evento semana passada no BIS, e o BIS tem uma série de projetos, né? Fizeram Mariana no passado, a gente participou, agora estão lançando o Ágora, que toca nisso, tem projetos Helvetia, não sei o quê, são vários nomes. E um dos principais problemas que eles identificam é a privacidade. Então, você tem o BIS, você tem o ECB, né, o Banco Central Europeu, você tem aonde eles estão seguindo um caminho, e aí você falou, né, privacidade, ZKP. Na Europa, você já tem outro pace, né, outra velocidade e outra construção. Lá, eles construíram a regulação primeiro, né? No Brasil, aqui já está tudo, novamente, trocando o pneu com o carro andando, está tudo acontecendo. Eles construíram a primeira regulação, agora você
eles estão discutindo não privacidade, mas identidade on-chain, que é algo que você mencionou, né? Porque na nossa concepção, e aí também a gente está desenvolvendo soluções de identidade on-chain, a privacidade está contida na solução de credenciais verificáveis de identidade on-chain e não o inverso, não é? Existe privacidade como uma solução, entendeu? Porque você tem que definir perímetros. E, por isso, essas credenciais verificáveis são importantes on-chain para definir esses perímetros, para você ter esse nível de controle, para que, no futuro, falar sobre DeFi, conecte sua carteira aqui no mundo regulado e ninguém precisa fazer KYC, etc. É muito difícil imaginar isso. Mas, de repente, você pode trazer as eficiências, por exemplo, das plataformas de DeFi, que são inegáveis, para um mundo mais permissionado. É o que você falou, é 2.5, mas dentro do mundo regulado e dentro das obrigações do regulador e do mercado de proteger esses clientes, infelizmente não pode ser tão degen. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo se beneficia, né? Tanto para usar, como também, aí é o dia que o Bitcoin bate não sei quanto, que é no meu papel. E no final do dia, esse ambiente livre acaba permitindo a construção de novas tecnologias, né? Então, é um pouco do que nem você falou antes, é testar, usar, trazer academia e aí depois você vê como que isso funcionaria em produção e vai, né, testando e botando isso para rodar. Sabe o que é engraçado? É você ver bancos agilizando os processos assim de desenvolvimento de ideias de uma maneira mais próxima do pace do que a gente está acostumado, né, nos anos de cachorro aqui da blockchain, que é você pensar em um ano, você está num evento, você faz uma mesa redonda com bancos, eles não sabem do que você está falando quando você fala tokenização, né? No ano seguinte você faz, eles já fizeram tantos pilotos que eles já falam, eu estou cansado de fazer piloto, eu quero ir para a execução, entendeu? Então, assim, se vocês trabalham com bancos, isso é impensável, você passar do desconhecimento para, estou cansado de piloto, vamos fazer produto em um ano. E a blockchain está fazendo esses players se moverem. Então, o Drex, essa primeira fase do Drex é muito simples. Ela é uma infraestrutura de redes e de contratos inteligentes muito, não são básicos, mas bem diretos, que os participantes eles só têm que testar e validar essa interação. Não tem caso de uso, etc. ainda. Mas, exatamente por ter feito isso e agora está nessa discussão de privacidade, os participantes estão meio que se coçando e falando, tá, mas o que a gente faz com o nosso tempo? Agora a gente quer mais, entendeu? Então, é caso de uso, como é que a gente passa para o próximo passo? Então, isso é o que seria impensável, né? Você vê grandes bancos que demoram, tem processos lentos, etc., querendo acelerar o processo para buscar soluções, porque aquele negócio, né? Eles não duvidam mais da tecnologia. Agora eles querem só saber como encaixa na realidade deles. Boa, muito bom, Jorge. Eu vou, em respeito ao tempo do Caio, que eu sei que ele tem um voo já e ao próximo painel, hoje eu vou abrir para perguntas para a gente poder atender a galera. Clara, você vê, por favor, que é o meu? Olá, meu nome é Lucas. Nós falamos sobre... O assunto foi Solving Privacy and Compliance in the Drex Economy. Né? A gente não falou de acho que um ponto importante, né? Assim, diretamente, pelo menos. LGPD. Quando a gente fala de Identity on-Chain, né? A ideia já, por completo, conflita com a LGPD de maneira clara, assim, porque a empresa ela precisa manter os dados num tempo específico ali, enquanto ele for útil, né, para a finalidade que foi definida. Eu entendo que o Banco Central ele não é uma empresa comum, né, ele é uma empresa, mas não é uma empresa. Como é que a gente garante a privacidade das pessoas, né, num sistema desse que tudo é on-chain, né, blockchain é Miracle Tree, né, você tem a hash do bloco anterior, por inteiro ele faz o próximo bloco. E se eu mudo um bloco atrás, eu não consigo ter o mesmo dado, né? Isso, então, implica que eu tenho toda a informação atrás, mais ou menos. Mesmo que seja em hash não, você não consegue reverter e ter o dado original. Mas, para garantir isso, você precisa ter o dado original, né? Como é que eu concilio essas duas coisas, né? A privacidade
sendo que eu estou on-chain. Né? E a minha garantia de auditoria é essa, né? Que eu consigo fazer os blocos todos, as gestas baterem. Né? Eu posso começar comentando. Eu acho uma pergunta muito válida, mas eu acho que é importante também a gente refletir que quando a LGPD ela foi desenvolvida, ela nunca levou em consideração, por exemplo, o pseudo-anonimato da blockchain. Então, a blockchain, por natureza, ela é transparente, ela vai executar esse registro. E o próprio fato de existir esse registro é o que garante ali, de fato, que a rede ela é protegida, digamos assim, de ataques externos e tudo mais. Então, essa segurança que é gerada através desse mecanismo de privacidade, de transparência, perdão, é algo que é inerente à própria tecnologia. Então, eu acho que, de fato, o ponto que você levantou ele faz muito sentido, mas eu, falando a minha opinião, desconheço, de fato, a LGPD tão a fundo, mas eu não acho que ela aborde o aspecto de, por exemplo, dados, o pseudonimimato da blockchain. Eu não acho, por exemplo, que ela englobe um hash de uma transação, o endereço de output, o endereço de destino, recebimento, o próprio valor daquela transação especificamente. Eu não acho que esses fatores específicos eles sejam abordados. E caso sim, eu acho que os próprios mecanismos aqui que a gente tocou brevemente, o Zero Knowledge Proof, ele pode ser utilizado. Já tive, por exemplo, algumas conversas ali com instituições financeiras que estavam avaliando a possibilidade de utilizar um Layer 2 para fazer um envio direto de transações. Ou seja, todas as transações que ocorrem no seu próprio nó, eles vão estar executando um acúmulo daquelas informações para fazer um envio em conjunto. De fato, exatamente, a tentar ofuscar um pouco ali mais e aumentar a privacidade. Então, existem alternativas e, de fato, a tecnologia está aí para trazer soluções. Agora, de fato, é um desafio muito grande. E se não fosse um desafio, por sinal, adorei a analogia do elevador e da escada, vou usar bastante, mas se não fosse um desafio, eu não acho que o Banco Central estaria passando tanto tempo ali dedicado junto a todo o consórcio para avaliar exatamente ali o que pode ser feito. Certo? Não só apenas no Brasil, mas lá fora também. Mas, de fato, eu acredito que a LGPD ela não está adequada à tecnologia, tá certo? Isso é algo que deve ser discutido, pode ser avaliado, sem dúvida, mas eu acho que é importante mencionar também que a própria tecnologia de Layer 2 e o que vem sendo discutido em termos de privacidade no Brasil e no mundo afora, sem dúvida podem ser úteis aí e relevantes nesse processo. E muito bem colocado, Caio, e também a gente tem que pensar na diferença entre o Web 2 e o Web 3, né? O hoje e o que o Web 3 traz. Então, assim, primeiro que na Web 3, você tem que pensar, e aí puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, na figura da carteira, tá? Então, a ideia da Web 3 é que o cidadão, né, o usuário, ele seja o detentor de todas essas credenciais verificáveis. Então, traduzindo aqui na linguagem que eu sou mais familiarizado, ele será o custodiante desses dados que pertencem a ele. E ele vai decidir aonde ele pluga esses dados e que dados vão ser extraídos em qual momento, seja num e-commerce, seja como validar como identidade aqui, como investidor qualificado ali, o diploma dele, por aí vai. E nesse caso é onde entra o Zero Knowledge Proof, que é onde isso está tudo mascarado e você só alimenta o dado que é pertinente àquela ação. Tá? Então, isso está em custódia, está em poder do dono do dado, que é o usuário, e ele decide quando abrir isso. Tá? Então, assim, o que a gente vê como tendência, discussões, inclusive, isso já no MiCA e na Ásia, é que o dado vai pertencer ao usuário, né, na Web3, na carteira dele, ele vai ser o custodiante dessa carteira. Aí ele vai custodiar Bitcoin? Provavelmente não. O regulador vai falar, o Bitcoin é um ativo, custodia através de um banco, de um exchange. Mas, assim, esses dados, ativos não financeiros, inclusive credenciais verificáveis, provavelmente você vai ter, que nem você tem um chip de celular, você vai poder ter portabilidade, tirar daqui para ali, escolher um provedor, e eles vão ser seus. Tá? Outra coisa que você também falou, você pensando em redes, aí também não é minha área de especialidade, mas a gente discute isso bastante, é isso, você pode ter algum chain, uma Layer 1 que seja, né, a parte imutável, que vai ficar para sempre, e no Layer 2, um dado que vai ter um prazo de validade. Então, assim, novamente, a tecnologia tem maturidade para encarar isso. Novamente, né, tem outro pneu que a gente tem que trocar enquanto o carro está andando. Mas, e a LGPD é lei, né? Então, assim, você não é instrução que você pode mudar. Então, você tem que seguir. Isso
passa não só o Banco Central com a LGPD, mas na Europa com o GDPR, nos Estados Unidos. Isso é super pertinente e vai ser parte da discussão. Desculpa, Vitor, só um comentário bem rápido. E lembrando que o Zero Knowledge Proof não exige que a informação seja enviada. Apenas uma comprovação de que aquele dado ele é real e ele é verídico, ele está correto. Perfeito. Claro. Exato. Boa. E aí, para fechar também, eu acho que é muito uma mão lava a outra, sabe? De um lado você tem a legislação e do outro a tecnologia, e tem algumas coisas de legislação que param de fazer sentido dentro do ambiente de blockchain, como, por exemplo, Ethereum. É um security ou não? Sim, não sei, depende, para quem se perguntar, são novos conceitos. E o outro lado da moeda é a tecnologia pode se adaptar para cumprir essa regulação, né? Então, tipo, beleza, a pessoa tem que ser possível que a pessoa retraia os seus dados, né? Ela pode pedir para deletar. Ótimo, isso entra como Você também requisito. pode fazer verificações cada 90 dias, 180 dias. Então, assim, não só pegar aquela verificação inicial e ela ser a fonte da verdade para sempre, entendeu? E eliminando, enfim, tem vários meios. Desculpa te cortar. Não, era isso mesmo. Boa, E galera. só um comentário bem rápido a respeito do ponto que você levantou. Por isso que é importante mencionar que o Zero Knowledge Proof ele não é a única parte. Ele é uma parte ali na engrenagem. Você tem o MPC, você tem todas as questões aqui que foram levantadas em relação a mecanismos de credenciais verificáveis, o armazenamento computação de confidencial. dados. Tem... Exato. Então, a solução, sem dúvida, ela vai passar por todas essas áreas. Então, eu acho que é importante que a gente avalie... E tem que ser on-chain em milissegundos, né, também. Exato. Então não vai ser fácil, é evidente. Se fosse fácil, eu acho que a gente já estava no momento que você comentou ali, né? O consórcio já estaria avançando. Não, ali estaria cheio de Lambo ali no estacionamento. Boa, galera. Muito obrigado pelo papo. Uma salva de palmas, galera. Obrigado, pessoal.